2 Coríntios 5:20 diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Na cruz, não consegue olhar para trás, casamento. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Como trazer isso para dentro da nossa casa? Todos nós sabemos o que é um embaixador, é alguém que representa, né? Então nós somos representantes de Cristo aqui. Se você está aqui, no mínimo você acredita em Jesus. Não precisa ser um crentão, mas acredita que Jesus morreu na cruz e que ele era filho de Deus, amém? Se tem alguém aqui que não acredita, depois a gente pode marcar um aconselhamento para a gente entender o que passa na cabeça. E tá tudo bem se ainda não entendeu, tá aqui para entender. E Jesus morreu na cruz por nós. E o momento da cruz foi um momento de transição. Nós temos lá um momento em que foi rasgado o véu e liberado. Agora está tudo liberado. É nós diretamente com Deus. Jesus fez a ponte. Ele é a ponte. Então nós não precisamos mais de um profeta. Nós não precisamos mais de um pastor. Nós não precisamos mais de ninguém para falar com Deus por nós. Cada um de nós tem acesso liberado com Jesus. E quem abriu essa porta foi Jesus. Então nós somos gratos a Jesus. Primeira coisa que nós temos que agradecer. Olha o que aconteceu depois da cruz. Mas aí tem gente que fica na cruz, no casamento. E aí eu já estava com dó do Gabriel e da Thaís aqui desse jeito e o Marcos conversando. Pensei, coitados, vai doer o braço. E o Marcos naquela calma falando, e o Gabriel assim fazia umas caras, tipo, parece que estava doendo já o braço. Tem gente que fica na cruz a vida inteira, passando trabalho. E não entende que cruz não é lugar de permanência. Cruz é lugar do entendimento e depois vamos aproveitar, usufruir a graça da cruz. Largou ali a cara do Gabriel e da Thaís. Que bom. Imagina eles até agora aqui. Não tinha nem um calcinho aqui pro braço. Não dá para viver no casamento na cruz. Um de costas para o outro. Detalhe. Um de costas para o outro. O que representa um de costas para o outro? O que eu vejo, tu não vê. Então, só tu nunca me entende. Tu não sabe o que eu passo. Às vezes não sabe mesmo, porque está lá na cruz. Mas eu sou crente. Crente, mas não larga a cruz e não vai viver o amor de Jesus. Quando a gente entende o propósito da cruz, não é sacrifício. Sacrifício Jesus já fez. Nós não temos que ser sofridos para ser crente. Foi muito ministrado aqui na conferência que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Mas ninguém disse também que tu tem que andar chorando o dia inteiro. Quem tem o amor de Jesus tem que ser feliz por isso. Tem que entender que vive o amor de Jesus. E no nosso casamento, vamos trazer para cá. Como é que acontece esse processo de crucificação? Tu é a minha cruz, como o Marcos disse. A gente escuta muita gente falando assim, é um alívio quando viaja. Misericórdia, Senhor. Quando não está em casa, hoje não vem almoçar, vou ter um descanso. Hoje ainda bem que tem aula de noite, porque daí alivia a minha cabeça. Isso não é homem para mulher, tem muita gente ainda que não entendeu. Que eu não tenho que ficar numa queda de braço. Quem é mais forte, quem fala mais, quem ganha. Não, a cruz é para isso. Larga e abraça. E aí eu escrevi aqui algumas coisinhas para ir direcionando.
todos nós conhecemos Jesus, ok? Nós representamos alguém que nós conhecemos. E nós conhecemos bem Jesus. Como é que é o nosso conhecimento com Jesus? Um vendedor de carro. Até outro dia eu estava assistindo um videozinho do vendedor de carro, vários modelos de vendedor de carro. Vendedor de carro que tem conhecimento do carro. Ele vai vender o carro, ele deixa o cliente tonto de tanta coisa que ele fala do carro. E ele convence a pessoa que o carro é bom, por quê? Porque ele conhece o carro. Certo? O vendedor que está começando, ele diz assim, não, é bom, aham. Tá aí o motor, para aí. O motor é... Eu nem vou dizer nada, né? Porque só vou dar bola fora. O motor... Tá. 1.0 eu sei que é o motor, né? Esse aí. Então, o nego já diz assim, é 0. Né? É top. Então, eu não conheço, eu não vou convencer a pessoa. O carro pode ser melhor do que o outro vendedor que não entendia, que entendia, estava vendendo. Mas eu convenço quando eu tenho autoridade sobre aquilo que eu estou apresentando. Como é que nós estamos apresentando Jesus para as pessoas? Não só na nossa fala, mas nas nossas atitudes. Vocês sabiam que os casamentos são reparados? Vocês sabiam que as pessoas prestam atenção na gente? Principalmente se tu é crente. E um crente fazendo isso, não pode fazer nada, né? Quer ver ser pastor, então? Misericórdia. Todo mundo tem direito de dar umas erradinhas, né? Pequena, não dá para ficar lá. Mas um pouquinho a gente pode dar umas rateadinhas, né? Mas agora a gente é gente. Mas como é que eu tenho representado Jesus, aquele que morreu na cruz, que me salvou, que remiu todos os meus pecados, como eu tenho representado Ele na sociedade como casal? Como eu me apresento? Como cristão? Sou cristão. Nossa, aqui é aleluia, glória a Deus. Sai ali fora, a mulher dá uma tropeçada, boca aberta. E aí estava aqui, né? Amo Jesus. E alguém que está ali do meu lado, minha esposa, minha mulher, meu marido, é alguém que Deus deu para mim, eu creio. Se Deus deu para mim, eu tenho que amar Ele como a mim mesma. E aí eu saio da igreja, aqui está tudo abraçadinho. Aí sai da igreja, o pau pega na porta já. Porque eu queria ir comer não sei aonde, mas não tem dinheiro, mas não sei o quê. Porque não sei o quê, porque tu nunca me leva mesmo. Porque as mulheres umas gralhas. E os homens uns galalos. Né? Aí a gente representa o amor de Deus saindo daqui e fazendo tudo errado. Como nós temos representado isso dentro do nosso casamento? Lá na nossa casa, no dia a dia, quando não tem ninguém vendo. Quando não tem plateia. Como é que eu trato a minha esposa, o meu marido? Como é que eu cuido dessa pessoa? E aí, nós temos intimidade com o nosso pai. Quando fala em intimidade, todo mundo já pensa que é só no quarto que acontece. Que é só intimidade de cama. Não. Intimidade é quando eu sei tudo do outro. Intimidade é quando eu conheço só no olhar. Intimidade é eu saber o dia que eu chego em casa e a pessoa que está lá não está bem. E eu sei o que falar para ela para melhorar o dia dela. Ter intimidade com alguém é compreender os dias maus.
Nós vinha falando disso no carro, já vinha fazendo um culto. E nós estávamos falando de uma determinada situação que a gente acompanhou há um tempo atrás. E o que a gente tem que ter cuidado? Muitas vezes o casal usa da ferida. Porque quando tu tem intimidade, tu desabafa, né? Aí eu chego e eu conto pro meu marido. Ai, porque quando eu lembro de tal coisa, isso me dói. É horrível, eu fico mal. Aí quando ele quer me machucar, ele lembra disso. Não, meu marido, Deus o livre, né? Deus defenderá. Tem alguns casais que não têm intimidade a ponto de compreender essas questões. Ter intimidade não é só saber do outro, é saber como lidar com as questões do outro. E aí eu sei, a comida favorita. Outro dia o nego saiu para pedalar. E eu não fiquei muito faceira em casa. Não fiquei assim muito contente com o pedal. E aí, ele saiu e voltou. Eu estava estudando, daí depois que ele saiu, eu pensei, vou fazer alguma coisa que eu gosto também, para mim não ficar tão braba, né? Porque ele tem que chegar em casa, eu tenho que estar boazinha. Aí eu fui ler, estudar, e, enfim, fui fazer coisas que eu gosto, as crianças estavam dormindo. E ele chegou, eu já tinha botado, ele foi bem cedo, madrugada, assim, dele assim, me espera que eu venho tomar café contigo. Porque nós lá em casa o café é meio assim, tem que ser junto, assim. Daí ele se esforça para voltar para tomar café, que eu não fico tão chateada. Aí ele veio, não, espera que eu vou vir tomar café contigo. Aí eu me interti lá nas minhas coisas. Ele chegou, já tinha botado água para ferver, mas já tinha esfriado a água e já estava lá, viajando lá. E aí ele chegou, ai, tu ainda não fez o café. Eu falei, não fiz. Mas vamos fazer, ó, enquanto eu frito o ovo, tu faz o café. Ai, não, eu vou tomar banho, daí a hora que eu chegar, daí tu tá com o café na mesa. Eu falei, bonito. O que é o teu sonho? Chegar em casa, eu estar sorridente, feliz, com o café na mesa. Ele, e se tu sabe que é isso, por que tu não faz? E olha, é verdade. Eu já sabia que isso ia tornar ele o homem mais feliz. Meu Deus, é a mulher do sonho. Fácil, né? Olha que fácil, era só eu ter fritado o ovinho, passado o café. E eu fiquei lá, mosqueando lá, esperando ele chegar para ouvir uma dessa, né? Então, o que a gente tem que entender? Aí ele me ajudou, meio contrariado, mas me ajudou, porque daí, né, já estava morto da fome, pedalou não sei quantos quilômetros, chegou varado da fome, aí veio e me ajudou, e não ficou muito faceiro, mas tá, vivemos felizes para sempre. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente sabe, todos nós sabemos o que agrada, né? Aí eu disse, aí eu já puxei, né, mulher, daí eu falei, tá, e tu sabe o que é o meu sonho? O meu sonho era que tu não fosse pedalar, levantasse, fizesse o café, me levasse na cama, né? Falei, tá, mas tudo bem, né? Então vamos viver cada um, né? O que dá, né? O que a gente tem que entender? Que a gente tem que aproveitar esses momentos para captar informação, sabe? Captar informação. Homem, se liga, viu, nego? Captou? Esses momentos, vamos captar informação. Quando eu quero agradar, eu já sei como, né? Então, assim, quando eu quero, hoje está meio chateado, vou fazer uma coisa que ele gosta muito. O dia foi difícil, está complicado no trabalho, eu já sei que não está fácil. Então, eu vou fazer alguma coisa que ele gosta, que vai agradar. A mesma coisa do homem. Eu tenho feito isso, para isso que existe intimidade. Aí lá na cama é só resultado disso. Só resultado de tudo isso que aconteceu ao longo do dia, da semana. Resultado. Lá não é processo, lá é resultado. E aí às vezes falou em intimidade, vem isso em mente. Não é só isso também, mas esse não é o assunto da noite. Que pena, né? Porque Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, essa liberdade para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Eu tenho liberdade, você tem liberdade
Para que nós temos usado essa liberdade? Para satisfazer as minhas vontades? Não casa. Casamento não é lugar de satisfazer as minhas vontades. Casamento é lugar de me doar, de abrir mão. Casamento é lugar de doação. O lugar do casamento não é o filhinho mimado. Às vezes eu vejo uns casalzinhos novos, que o menino é filho único, que a menina é dondoquinha, nunca lavou uma louça. E aí eu penso, Jesus tenha misericórdia além da normal. Casamento não é mumuzinho. Nós que somos casados sabemos. Casamento é bênção, é a melhor escolha, mas não é fácil. Quem ainda não casou, que está aqui namorado, pensa bem se é o que você quer. Porque a gente escuta o começo, eu vou fazer feliz, aí depois não quer levantar para fazer o ovinho frito quando pedala. Né? Ai, porque eu quero ser legal, mas daí eu fico braba e a semana inteira reinando, porque não fizeram a minha vontade, dondoquinha. Aí o homem, às vezes, os homens são mais brutos, né? Alguns, claro, o meu não é, por exemplo, o meu é uma doçura. Os homens, eles são mais brutos, às vezes a resposta vem áspera, né? Vem áspera, assim, dá ai, arranha. Né? Aí quando eu faço cara, aí eu tremo o queixinho. Aí ele já vem, já dá um tapinha na bunda. Ah, eu tava brincando, não sei o quê. Não tem nada de tapinha na bunda, já falou, né? Cuidado na hora que fala. Depois de lançado, tchau. Aí, claro que a mulher sábia digere, engole no seco e segue a vida, né? Aí o nego me falando, mas é que tem coisa hoje no nosso diálogo, né? Assim, ele falando, mas tem coisa que não dá para falar. Tem coisa forte que não dá para falar. Daí eu disse, coisa fraca também não dá. Porque eu não preciso nem ser muito forte, eu nunca mais esqueço. Eu até perdoo, amém, mas assim, de vez em quando me dá uma lembradinha, né? Então a gente tem que ter cuidado, os homens têm que entender que eles são casados com mulher. Às vezes eu digo, o nego assim, é bem coisa de mulher mesmo. Eu te apresento tua mulher, né? Casado com mulher. Mulher é sensível. Eu faço uns dramas que só pela misericórdia. Mas não é porque eu faço teatro, é o que eu sinto, entendeu? E as mulheres de vocês, às vezes a gente dá uma ênfase. Mas não é mentira, é verdade. A gente sente a palavra áspera. Ela dói, E aí a gente tem que usar isso para edificar. A gente tem que usar a palavra para edificar, mas não a áspera. Eu posso corrigir, sim. Gente que concorda com tudo não edifica casamento. Não é sobre dizer amém para todas as coisas. Se eu deixar, o nego mora em cima de uma bicicleta. Então não é eu dizer, vai meu amor, eu adoro que tu pedale. Eu disse, o dia que eu disser isso, eu não te quero mais daí, porque não vou nem te amar mais. Porque eu quero que ele esteja perto de mim, então eu fico toda a vida disputando com aquela bicicleta, né? Não, eu tentei, mas não deu. Não deu certo. Já se peguemos na estrada que o Ney queria que eu pedalasse rápido e eu não sei, a perna curta. E aí já não deu certo. Vou ficar... não dá. E aí o que acontece? A gente precisa entender que um tem que melhorar o outro com palavras de edificação. Às vezes a mesma coisa que tu fala áspero, tu poderia falar suave no momento certo. E não daria problema nenhum. Então, cuidado. Nós temos aqui uma palavra que é da Bíblia, que é Gálatas 5:13, que diz que nós somos chamados para viver em liberdade, mas não para usar a liberdade a nosso favor, e sim para o outro. Aí tem gente que diz, então eu vou ajudar as pessoas, os carentes, eu vou ajudar. Amém, também.
Eu também tenho que ajudar a viúva, o pobre, o necessitado. Sim, mas aqui nós estamos falando do nosso núcleo de convivência. Cuidar uns dos outros não é só alimentar. Cuidar da sua esposa não é só que ela ande bem arrumada. Também é bom ganhar uma roupinha nova. É bom um cartãozinho liberado. Não sei, deve ser bom, né? Não sei como é que é. Deve ser. Não vem nada, não te entrego. O nego já está quase pegando o microfone ali de baixo e fica me respondendo. Assim, um culto dinâmico, né? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente recebe é para os outros, não é para nós. É como propósito, quando a gente fala, o meu propósito. Muitas vezes as pessoas depositam num desejo pessoal o nome de propósito. O meu propósito é trocar meu carro. Mas para quê? Tem que ter algo que não beneficia só a ti. Porque se é algo, tu pode ter uma vontade, tudo bem. Mas não bota o nome bonito de propósito numa coisa que é minha. É meu desejo. Nós temos desejos carnais. E se eles tomam conta da gente, nós temos perdido. E nós precisamos estar em conexão com Deus para entender que a prioridade não são os nossos desejos. A prioridade e o exercício o melhor exercício para que a gente faça essa troca e compreenda a vontade de Deus é o casamento. Porque casamento é abrir mão todo dia. Não é? Não é todo dia tendo trocas. Se fosse eu, iria para tal lugar. Se fosse eu, ficaria em casa. Lá em casa a gente tem uma negociação. Eu gosto mais de ficar em casa, o negócio gosta mais de sair. Sai, às vezes eu saio. Eu também sou passeadeira, mas assim, em momentos eu gosto de ficar em casa, o nego nunca gosta de ficar em casa. Então a gente negocia. Dias ele fica em casa para fazer a minha vontade e dias eu saio para fazer a vontade dele. Então a gente precisa ter o equilíbrio em coisas simples. Na comida. Mas eu não gosto de comida temperada. Mas o meu marido gosta, então eu tempero um dia, vou me adaptando a isso para não viver só na minha vontade. Em coisas simples do dia a dia é revelado o amor de Jesus e a cruz. Se revela em momentos simples. Por que sempre tem que ser eu que levanto primeiro para fazer o café? Por que tem que ser sempre ele que vai lá na frente levar o lixo todo dia? Por que tem que ser sempre eu? Por que tem sempre ele? Por quê? Porque isso é coisa de homem. Tem coisa que sim é coisa de homem. Mas assim, daí lavar a louça é coisa de mulher, daí ele nunca pode te ajudar? Porque daí é coisa de mulher? Então tem coisas que a gente tem que abrir mão. Às vezes eu só quero usufruir, mas eu não quero fazer nada em troca. E aí eu quero o meu benefício meu, e aí eu quero que ele faça para mim também. Aí eu quero que se cumpra a palavra, que é para os outros, aí eu cobro. Nego, tu ouviu lá? É para os outros, tu tem que fazer para mim. E eu também quero fazer para mim, é tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Cuidado com as interpretações. Às vezes chega em casa e diz, ouviu? Só uma frase. E o resto é um conjunto, né? A gente precisa entender isso. Então, vamos lá. Não está escrito na Bíblia que nós merecemos para receber, tá? Jesus morreu porque a gente é legal. Jesus morreu porque a gente é bonito. Jesus morreu porque nós merecemos. Fala sério, eu trabalho tanto, eu mereço a morte de Jesus. Tá isso na Bíblia? Não. Jesus morreu na cruz sem ninguém de nós merecer. E aí, para o meu marido ganhar um cafezinho na cama, eu tenho que dizer que ele tem que merecer. Não mereceu. Né? Para dar um presentinho para a mulher. Poxa. Né? Tem que dizer, porque tu não mereceu, tu não te comportou. Né? Tá falando muito, não vai ganhar.
Não pode dizer isso, tá, marido? O que a gente tem que entender? A gente tem que entender que nós temos que fazer para o outro independente do merecimento. Porque se eu ficar esperando o meu marido merecer, é bem pouca coisa que eu vou fazer. Vocês, no caso, né? Não eu. Já... Se o nego for fazer alguma coisa para mim quando eu merecer, eu vou ganhar muita coisa. A gente não ganha nada porque a gente vive errando, a gente vive falhando, a gente vive cometendo erros todo dia, muitos. Eu estou irritada, estou de TPM. Gente, eu tenho uma irritação com mulher que bota desculpa sempre na TPM. Vou dizer para vocês. Eu sou mulher e eu até tenho TPM. Mas tem gente que eu nunca vi a TPM, não sei quantos dias dura. Porque sempre que dá uma coisa errada, eu estou de TPM. Não me incomoda. Estou comendo porque eu estou de TPM. Não chega perto de mim porque eu estou de TPM. Tudo bem respeitar a fase hormonal. Mas às vezes é uma bengala para reinar. Né? Eu estou aqui. Eu hoje estava numa TPM sem ter TPM. A minha vontade hoje era grudar um pelo pescoço. O nego ficou o dia todo fora de casa. Tá? A sorte dele. Tem dias que a gente está irritado, chateado, não deu certo. É porque a gente está. Simplesmente porque está. Tem dia que o nego está e ele não tem TPM. Né? Tem dia que o homem está e não é isso. Claro que respeitar a fase, mas não dá para botar a bengala e a desculpa. Tudo é isso, tudo é isso, tudo é isso. Tá, nem sei. Isso aí, de certa hora, o Espírito Santo disse, fala, porque tem uma aí que, né? Eu não sei. Então, vamos lá. Fazer a vontade do outro. Dicas. Maridos, vou começar com os maridos, claro, né? Deus lhes confiou o papel de suprir, proteger e capacitar sua esposa. Você deve amá-la, honrá-la, entregando sua vida de forma sacrificial, colocando os interesses dela em primeiro lugar. Olha que texto lindo! Mas tem para nós. Fica tranquilo, marido. Homem tem um papel definido, é proteger, é nutrir a sua casa. Um outro dia eu ministrei aqui sobre isso. Sobre as funções do casamento. Um tem que nutrir o outro. Nutrir é dar força quando está fraco. Nutrir é cuidar lá da raiz. Às vezes ninguém sabe o que aconteceu, mas o marido sabe. A esposa sabe. Nutrir é cuidar. Cuidar o tempo todo é proteger. Não deixar ninguém falar mal. Se alguém inventa de dizer, a gente até dá uma faladinha, mas se alguém falar, o nego é meio competitivo, né? Calúnia. Não, nem é tanto assim. Eu já proteger, cuidar, não deixar falar mal, não deixar expor. O marido tem essa função, cuidar. A mulher também, mas isso, a proteção é mais do homem. A gente se sente protegida quando o marido está por perto. Ou pelo menos deveria sentir. Mas daí para que eu tenha um marido que me faça sentir protegida, realmente ele tem que me proteger. Ele não pode me representar ameaça. Ele tem que ser um aliado. Ele não pode me representar algo ruim, ele tem que me representar coisa boa. Eu tenho que querer que ele chegue, eu tenho que querer que ele esteja aqui. Eu tenho que querer que ele esteja perto de mim. Mas para isso ele tem que ser agradável aos meus olhos. Então é um papel que não é de um só. E aí as esposas. Deus lhe confiou o papel de servir como guardiã para cuidar do coração do vosso marido. Honrando, se submetendo à liderança dele, assim como nos submetemos à liderança de Cristo.
Honrar e respeitar o marido é às vezes por dentro tá sapateando o que não queria fazer. Não sei vocês, mas eu sapateio por dentro às vezes. Sapateando não era o que eu queria. Mas amém, o meu marido disse, amém. Eu respeito o meu marido porque ele é direcionado por Deus. É claro que não são todas as mulheres que têm esse privilégio. Mas para que esse homem aqui possa fazer essa parte, a mulher tem que cuidar do coração dele. Proteger o coração do marido. Cuidar dele contra as tentações. Sim, cuida do seu marido. Cuida da sua casa para evitar que seu marido tenha desejos perversos. Os homens eles têm necessidades biológicas diferentes das nossas. Mulher muito miséria, sabe? Que nunca quer fazer nada com o marido. O homem está toda a vida assim, ai meu Deus, quando é que vai ser? Ai meu Deus. E isso não gera sentimento bom nos homens. Isso não gera sentimento bom no relacionamento. Intimidade, sexualidade ativa ajuda em todas as áreas. E o que a gente tem que entender que isso é sério. É sério. É um dos pilares do matrimônio, vocês sabiam? E não é coisa feia, é coisa boa. E não é só bom no que se refere a prazer, é bom porque gera comunhão e isso agrada a Deus. E aí a mulher que não cuida dessa área na vida do marido, não está cuidando do coração dele. Cuidar do coração do seu marido é cuidar o que você fala. Às vezes tem gente que diz assim, ó, aquelas mulheres ciumentas no extremo. Ela chega e diz assim, ó, eu vi que a fulana estava te olhando. Gente, ele não tinha nem percebido. Agora, quando ele vê a fulana, ele vai ficar vendo, será que estava me olhando mesmo? Tu despertou. Entende? Às vezes são coisas, o homem da mesma forma. O fulano não tirou o olho de ti. Sério. Eu nem tinha visto. Isso é falta de sabedoria. Protege, cuida, evita estar no lugar onde o fulano está, mas fica para ti. Se tu está vendo ameaça, cuida. Porque proteger o coração, proteger as possibilidades, a gente tem que ter sabedoria. E aí a gente tem aqui uma pergunta. Tudo isso é muito bonito, cuida do coração, faz as vontades, agrada, se submete. Mas como fazer isso se existem mágoas, feridas abertas no relacionamento? Muitas vezes eu não consigo, eu não é eu. Isso eu já estou curada. Mas muitas vezes a mulher não consegue fazer isso porque tem feridas antigas de outros relacionamentos, da infância, e não conseguiu curar. E acaba prejudicando o relacionamento por não curar as feridas passadas. O que é necessário para que a gente tenha um relacionamento saudável? Nós precisamos, primeiro, se a ferida veio de um erro, é necessário que tenha arrependimento. Traição, infelizmente, é algo muito comum. A traição é algo muito... A gente recebe muitos casais e a gente ouve muito. A traição, infelizmente, é algo muito comum. Mas tem dois tipos de traição. A traição que acontece por uma falta de sabedoria, de cuidado, por um momento de fraqueza, e há um arrependimento. Por uma fase da vida que eu estava vivendo,
Foi antes de eu encontrar Jesus, foi antes de eu realmente entender o que eu queria da minha vida. Houve um arrependimento. E existe aquela traição que ela continua acontecendo. Na primeira oportunidade, é minha fraqueza essa, não consigo controlar. Então não teve arrependimento, porque eu continuo cometendo erro. Então a ferida, ela tem que ser cuidada, curada. E para curar a ferida tem que abrir. Vocês já ouviram falar nisso, com certeza, que a casca da ferida está tudo bem ali, parou de sangrar, não tá tudo bonitinho ali, tem uma casca, está ali, só porque lá dentro está tudo podre. E aí na primeira oportunidade eu arranco a ferida aí de novo. Ferida tem que arrancar a casca. Eu já falei isso em outro culto, eu vou falar de novo, porque tem pessoas novas e talvez aquela naquele dia não se encorajou, mas hoje se encoraja. O momento de uma palavra dessa é chegar em casa e contar tudo. Se arrependeu, conta, pede perdão e deixa sangrar. Porque aí vai curar de dentro para fora. Se houve arrependimento, tem que ter confissão para que haja perdão. Como é que eu vou perdoar uma coisa que eu não sei? E não estou falando só de traição de homem com mulher e mulher com homem. É de mentiras, é de falta de confiança em algumas coisas. Tem muito casamento que não tem intimidade a ponto de saber tudo do outro. Que tem celular com senha. É falta de intimidade. Não pode. Celular com senha para mulher não pode. Nós tem um amigo, é um amigo nosso, meio mais ou menos. Ele se acidentou, estava nós, a esposa, e a gente foi levar ele para o hospital. Só tinha o celular dele, ele estava inconsciente. E o celular tinha senha, a mulher não sabia. Só o dele para a gente se comunicar com as pessoas e estava ali, sem senha. Dá até vontadezinha de dizer umas coisas. Tá vendo aí, infeliz? Agora é tu aí que tá precisando, ó. Não existe celular com senha entre casais. Pode ter a senha, mas o marido sabe da mulher, a mulher sabe do marido. Como assim? Senha por quê? Tem alguma coisa que eu não quero que veja. Tá errado. Se alguém tem celular com senha, pode cutucar. Nem me importa. Então vamos lá. 2 Coríntios, sim, mas também não vamos expor, né? Não, vamos proteger o coração. Só dar uma cutucadinha. 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Tinha celular com senha, não tem mais. Traía, não trai mais. Comprava e não contava para o marido, não compra mais. Mentia, não mente mais. Tinha dívida que o marido não sabia, não tem mais. Pode continuar com a dívida, mas o marido tem que saber. O marido ia em lugares que a mulher não gosta sem ela saber, não vai mais. Nova criatura, novas atitudes. Para ter um casamento renovado, eu tenho que agir diferente. Quero transformação no meu casamento, mas não quero mudar as minhas atitudes. Não combina. Transformação no casamento vem de uma transformação de comportamento. Nova criatura, novo relacionamento. Vale a pena. É difícil. Eu já contei, eu sou a mulher que comprava escondido. Era horrível, era difícil, era uma trabalheira. Chegava em casa com as coisas escondidas, era uma trabalheira. E aí o nego começou a ficar ligado, porque ele começou a desconfiar. E era mais trabalhoso ainda. E eu ganhava da mãe, eu ganhava da mana, e era emprestada, e era uma mentirada, porque daí vira uma coisa. Faz tempo, graças a Deus eu estou livre. Mas é trabalhoso. Estou louco para comprar umas roupinhas e ele não deixa.
deixo, eu não compro. Pois agora, sou obediente. Mas sapateio por dentro. Sabe? Ah, queria. Sapateio às vezes até por fora. Aquelas que me jogam no chão, eu quero. Não adianta, ele não se convence. Então, novas atitudes, novo relacionamento. Eu tive recompensa com essa minha atitude. Confiança. A confiança vem de quando eu passo confiança. Quero que confie em mim. Às vezes não tem a senha do celular, porque senão vai acessar o banco. Daí pode manter senha, homem. Se a mulher é gastadeira e vai à tua conta do banco, deixa a senha até ela se converter. É só do banco, né? A do WhatsApp tem que ficar liberada, porque no WhatsApp não tem conta para pagar. Se tem, ela não sabe, problema. Mágoas entre cônjuges, se há arrependimento, há confissão e perdão. Não existe arrependimento sem confissão e sem o perdão. Muitas vezes eu tenho que me perdoar primeiro por aquilo que eu fiz errado, para depois eu poder pedir perdão. E aí, então, não pensa que vai ser imediato também. Ah, eu pedi perdão e tu nem me perdoou. É processo. Perdão é processo. O perdão de algo, imagina que tu ficou fazendo errado por 10 anos. Pede perdão hoje, amanhã quer que já esteja faceira. Tem um processo, né? A confiança vai se resgatando devagarzinho. Depois que eu contei das minhas compras, não foi assim de um dia para o outro para ter liberação na conta do nego, não. Ele pensava, vai que recai. Né? Até eu passar a confiança de que eu não ia mais fazer, vai um tempo. E eu tenho que entender. Até passar uma traição, eu passar a confiar de novo, vai um tempo. Porque a ferida aberta está curando devagarzinho. A ferida não vai curar de um dia para o outro. Ela vai curar com o tempo. Maridos, escutem as mágoas das suas esposas e tentem compreender. Mulheres, não sejam exaustivas nas lamentações. Falar a mágoa não é fazer drama eterno. Não se vitimize. Os homens têm abuso de mulher que chora por qualquer coisa. Guarda o choro para quando entendeu? De verdade. Não vai fazer drama, porque se eu chorar ele vai ficar com dó. Não vai. Se tu chorar toda a vida, não funciona. Não dá para fazer drama de lamentação. Eu tenho as minhas feridas, se eu quero compartilhar com meu marido, eu tenho que ser prática. Homens são práticos. Se eu faço uma ladainha para falar, ele não vai nem associar, eles não têm essa capacidade. A capacidade do homem é aqui, ó. Seja objetiva. Fala das tuas mágoas resumidamente. E ainda fica grande, nego. As minhas mesmo. Quem fala mais tem, né? A tendência é esticar um pouquinho a conversa. Mas é sério, mulheres sejam práticas nas conversas. Mas homens, parem para escutar as suas esposas. Nós precisamos desabafar. Né? Aí a gente não vai ficar falando com as amigas. Se o problema é meu e teu, eu tenho que falar contigo. Se o problema é teu e do teu marido, eu tenho que falar com ele, não é com a amiga, com a mãe, com a irmã. Então, como é que tu vai falar se ele não te escuta? Manda áudio, escuta no 2. Tinha que ter um jeito de bloquear o 2, né? Então, para e escuta a tua esposa. Mas daí assim, ó, vamos fazer o exercício hoje. A gente vai sair daqui, vai todo mundo jantar fora. Ou se não, vai jantar fora, dar uma namoradinha no carro, sei lá, né? Casado, tá? Namorado não pode, direto para casa. Aí, para e vamos conversar coisa legal, rápida. Conversa objetiva. Vocês sabem que é muito sério a diferença do homem e da mulher, e a gente sabe disso, e muitas vezes comete esse erro. E aí cobra que ele não para.
O homem sabe que a mulher tem necessidade de ouvir e não para ouvir ela. Então vamos combinar, cada um equilibra um pouquinho, para um pouquinho, ela fala menos. Para um pouquinho, ela fala menos. Faz aquela compensação. Tá, se tu falar rapidinho, a gente conversa mais vezes. Né? Ó, vamos combinar assim então, vamos conversar todo dia um pouquinho. Aí fica um mês sem falar, quando fala a gente tá abafado. Daí a gente tem que desabafar tudo, porque ficou um mês sem falar. Aí se diz, então vamos treinar todo dia um pouquinho. Fala um pouquinho hoje, fala um pouquinho amanhã. Aí não dá, não vai acumular muito assunto. E isso é sério, parece brincadeira, mas é sério. É necessário ter tempo de conversa. A intimidade é feita de momentos simples. O nosso confessionário é o café da manhã. Momento de conversa. Eu acho que o nego criou essa estratégia porque eu estou comendo, né? Falo menos. É boa a estratégia. Mas eu ainda dou conta. E aí a gente tira aquele tempo para alinhar coisas. É bom. Tempo de qualidade com o nosso cônjuge, com o nosso par. Com aquele que a gente escolheu para viver. Como que eu não vou gostar? Às vezes eu escuto assim, eu não gosto de viajar sozinho com meu marido porque a gente não tem assunto. Tá faltando alguma coisa, eu acho, né? Tem alguma coisa errada. Se eu não tenho assunto com meu marido, faltou o exercício de conversar um pouquinho todo dia. A gente precisa ter projetos em comum. Estou casada com a pessoa e não tem assunto. Não pode, não funciona. Deus cura ferida, Deus cura frustração, cura tudo. Perdoa. Deus é o Deus dos milagres. Às vezes aconteceu uma coisa que eu digo, não tem o que fazer. Tem, se tu entregar para Deus. Lá na cruz. E entender que quem está do outro lado vê o que eu não vejo. Lembre-se, o olhar do que está do outro lado é diferente do meu. Vamos tentar entender essa visão? Intimidade traz transparência e verdade. Tiago 1:21. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-lo. Eu quero o resultado, mas eu não quero o processo. Coração que é apto a receber uma palavra é coração limpo, coração puro. Puro é sem sujeira, sem impureza. Ele pode estar sujo, mas ele tem que ser curado. O sangue de Jesus fez isso. Mas ele não tem a autoridade de dizer, eu vou tirar. Tu tem que decidir tirar. E aí Deus cura. Tu tem liberdade para tirar. Não adianta eu me arrepender, faço uma cena, no outro dia eu estou fazendo tudo de novo. Limpou, passou uma trabalheira e depois suja de novo. Limpou, mantém limpo. Sabe a casa quando faz a faxina e depois não limpa mais nada até a outra faxineira vir de novo? Fica um horror. Agora, limpou a casa, vai mantendo limpinha, até a próxima faxina, chegou, a casa está limpa. Tem sujeira para limpar? Tem, mas não é aquela coisa extravagante de sujeira. E o casamento tem que ser assim. Então, a gente tem que entender que entre o casal não temos estratégias. Temos verdade e temos intimidade. A transformação do comportamento vem quando renovamos nossa mente com a palavra de Deus. Escuta a palavra transforma. Se escuta a palavra e não fez nada, é que só entrou num ouvido e saiu no outro.
palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, ter comunhão com Deus, é para que a gente seja renovado todos os dias. Nós somos ruins. Nós somos terríveis. O que nos mantém é Deus. O Espírito Santo que habita em nós é o que nos torna suportáveis. Porque se tirar Ele, nós nos tornamos pessoas impossíveis de conviver. E não sou só eu. Porque cada um tem as suas manias, tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades. O Espírito Santo, Ele transforma as pessoas. Tira Ele, te deixa puro. Não tem como. Hebreus 4:12 para a gente encerrar. A palavra de Deus é viva e poderosa. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo luz até pensamentos e desejos mais íntimos. Se tem algo em você que você não consegue curar, está faltando palavra de Deus. Está faltando oração, está faltando jejum, está faltando entrega. E não é cobrar do outro. Ah, tu não está orando. Ah, tu não faz nada. Ah, porque tu não vai na igreja. Tem gente que congrega só no culto de casais. Glória a Deus. Começou. Está aqui já. Primeiro passo. Veio ouvir uma palavra de Deus. Você não veio numa palestra. Você veio num culto. E o culto é um lugar de cultuar a Deus, de colocar Ele acima de todas as coisas. Então nós estamos aqui dizendo que nenhum casamento se sustenta saudável sem a presença de Deus. Até se sustenta de arrasto. Porque tem muitos casamentos sobrevivendo. Mas viver um casamento só tem um jeito. Com Deus. Como diz o Nego, o Espírito Santo é o óleo da engrenagem do casamento. Tira o óleo da engrenagem, dá problema de tudo que é lado. Tem que ter o óleo do Espírito. Foi falado aqui também na conferência, não lembro quem ministrou, mas que nós somos todos pedras de ponta. Que para juntar nós tem que ter argamassa. E quem é? O Espírito Santo. Casamento é 2 tortos. Não tem eu sou bonitinha, perfeitinha. Não, eu sou chata pra caramba. Tu vai ver o teu hora que chegar em casa. Tinha que dizer assim, nego, não, meu amor. Eu sou difícil. O nego é mais difícil que eu. Nós dois somos totalmente diferentes. Agora imagina tu ser casado com uma igual tu. Hã? Com os mesmos defeitos. O meu é um, o do nego é outro. Ainda bem. Aí vem a argamassa e encaixa. Se o nego fosse igual eu, acho que eu não aguentava ele. A gente tem que entender isso. Nós somos cheias de defeitos. É muito fácil falar do defeito do outro. Agora o meu... Ah, mas eu faço assim porque ele faz assim. Ah, mas eu só fiz isso porque ele fez aquilo. Ah, mas não sei o quê. Ah, para. Cuida do teu. Cuida do teu coração. Entende que ninguém aqui é perfeito. Nada acontece por causa de um só. Sempre é os dois. Casamento é 2. E os dois têm contribuição na parte boa e na parte que não é tão boa assim. Amém? Nós vamos encerrar hoje um pouco diferente. Hoje a gente vai sair mais cedinho, vamos ter mais tempo, né? Então a gente vai dar uma saidinha depois. Se não tem dinheiro para comer fora, pega um pão. Eu não come nada também. Ah, não precisa comer, vai na praia, enfim, né? Faz uma coisinha legal. Aproveita o tempo. E o Marcos falou a questão das crianças, né? Claro que a gente sabe que tem gente que não tem o que fazer. Vem e traz, continua vindo. Mas quem tem madrinha, avó, tia, aproveita e deixa. O culto de casal é o dia para sair para namorar.
A gente tenta terminar cedo para adiantar. Aí diz assim para a madrinha, lá na igreja os cultos terminam bem tarde. Porque os pastores lá, assim, pastor Joaber, então, 10h30 ele não terminou ainda. Porque daí a gente ganha um tempinho, né? Tipo assim, depois, eu vou dar uma saidinha rápida. Daí não precisa, entendeu? A gente usa uma estratégia, a gente termina o culto antes. Vem aqui, ouve uma palavra, se edifica e vai botar em prática. Amém? Vamos nos colocar de pé? Nos colocar de pé e ficar bem romântico agora, viradinho um para o outro. E agora era a hora de uma balinha, porque essa hora já está no bafo, né? Não apaga muito, que daí tu tá aí sozinho, tadinho, né? Não precisa passar bala, elas estão dizendo para passar bala, deixa, cada um que lute. Culto de casal tem que trazer uma balinha no bolso, tá? No final sempre dá um namorinho, assim. Vira um para o outro, e esse é um momento muito sério. É um momento em que a gente tem que olhar no olho um do outro. Isso é intimidade. Ter um tempo para olhar no olho um do outro. E vamos achar aí, arranca nem que seja lá do fundo, uma qualidade, dá um elogio. Mas puxa, se tiver 2, 3, vamos achar coisa boa que o outro faz. A tua comida é a melhor do mundo, melhor que a da minha mãe, né? Fala alguma coisa boa para esse par. E vai lá, canta o Roberto Carlos aí agora. Vamos lá, DJ. Eu boa nisso. Bota só um fundo aí, vai. Para não ficar ouvindo, eu tô ouvindo. Vamos aproveitar esse tempinho, falar coisas boas, lembrar bons momentos, olhar no olho. Uma bitoquinha, nada de amasso muito forte, mas uma bitoquinha pode. Não precisa ter vergonha que ninguém está cuidando, só o nego. Ninguém está olhando, cada um cuida de si. Quem sabe esse não é o momento de pedir perdão por algo que aconteceu hoje durante o dia, ainda está bem recente. Na hora de sair de casa, às vezes deu uma tretinha, não vamos voltar para casa de mal. Tem que chegar em casa de bem. Vamos tentar alinhar para a gente sair daqui bem apaixonado. Tentar lembrar algo bem legal que aconteceu lá no início do nosso namoro. Como é que era no primeiro encontro? Imagina namorando, ter uma oportunidade dessa no escurinho. O que nós ia fazer? Vamos pensar em coisas boas e é tempo mesmo de olhar no olho. Será que a gente tem intimidade a ponto de aguentar esse tempo todo olhando para o outro? Será que a gente consegue ou a gente vai ficando sem graça, não sabe o que fala? Isso é exercício. Olhar no olho é exercício. Fazer carinho tem que exercitar. É uma prática que pode ser adquirida. E nesse ambiente eu quero fazer uma oração. Enquanto vocês se olham, orem uns pelos outros. Sobe aqui, nego. Vamos orar pelos casais e orem uns pelos outros. Não precisa abrir o olho. Continuem abraçados enquanto a gente ora. Deus Pai, nós oramos e consagramos esses casamentos, esses relacionamentos a Ti, Pai. Nós declaramos, Senhor, que esse culto não foi apenas um momento para distrair, um momento de descontração, de ouvir conselhos humanos, mas um momento em que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Que nós possamos sair daqui renovados e restaurados, compreendendo que casamento é algo precioso para o Senhor, mas que exige de nós, Pai. Exige sabedoria, exige entrega. Nos dá sabedoria e discernimento para que nós possamos cumprir o nosso papel de esposa.
aos maridos para que eles sejam os provedores, os protetores dessa casa, Pai. Nós consagramos a Ti, Pai, esses casais que estão abraçados, esses casais que estão em momentos de dificuldade, alguns estão em crises conjugais. Nós repreendemos todo o mal sobre esses relacionamentos e declaramos um óleo de renovo sobre essas vidas, Pai. Nós declaramos, Senhor, que esse será um tempo de cura e que a partir de hoje os casais abrirão o coração um para o outro, que os homens serão encorajadores de suas esposas nos projetos, assim como as mulheres possam encorajar os seus maridos, Pai. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, cura sobre as feridas. Nós declaramos, Senhor, que se for necessário arrancar cascas nessa noite, que sejam arrancadas, porque a cura só vem depois do arrependimento. Nós declaramos o arrependimento sobre aqueles que estão andando fora dos teus caminhos, Senhor. E nós declaramos que a partir daqui, a partir de hoje, a partir desse novo tempo, se cumpra o teu propósito no casamento, que é uma vida em comunhão, uma vida em conjunto, não uma vida fácil, mas onde as lutas sejam enfrentadas, os dois juntos de mãos dadas. Que a cruz não seja um entrave, mas que a cruz seja libertação nos relacionamentos apreendidos pelo pecado, Senhor. Nós declaramos a ausência do pecado. Declaramos que tudo aquilo que não te agrada, Senhor, que caia por terra nessa noite. Que fique, que não vá para casa, que ninguém saia daqui sem arrependimento, mesmo que não tenha coragem nesse momento, mas a semente do arrependimento é semeada nessa noite, e ela florescerá em breve, em nome de Jesus, e o casamento será curado, os casamentos serão restaurados. Assim nós declaramos em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Ainda assim, mas agora tem que largar. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Esse Jesus é o que cura, é o que liberta, e é aquele que vai embora com você. Leve o Espírito Santo para o seu dia a dia, para o seu relacionamento, para as suas dificuldades. Aprenda que o Espírito Santo é algo que habita em nós, e que quando a gente estiver com algo que não é bom, não vem dele. Cuidado para não afastar a presença dele no seu casamento. Isso não funciona. Amém? Vamos encerrar então dizendo que Jesus Cristo é? Jesus Cristo é? Ele é? Agora lá fora tem uma cortininha para bater foto e vão para casa namorar. Em nome de Jesus.